Vamos direto ao ponto e dar o pontapé inicial na nossa análise de hoje. Temos em mãos um texto fascinante que reconta um mito clássico em formato de diálogo. É a história, que consegue ser trágica e cômica ao mesmo tempo, de Titã e Aurora. Imagina só a cena, uma conversa super íntima lá no céu entre a Aurora, a deusa do amanhecer, e a Lua, bem naquela hora da troca de turno no firmamento, sabe? O que começa parecendo uma simples fofoca celestial, rapidamente se transforma em uma reflexão super profunda sobre a vida, a passagem do tempo e, claro, o peso das nossas escolhas. E para mergulhar de cabeça nessa história, a gente precisa levantar o dilema filosófico central desse texto. O que acontece quando o maior desejo de todos, o desejo pela vida eterna, é finalmente concedido, mas a juventude eterna fica de fora do pacote? É aquela velha máxima, né? Cuidado com o que se deseja, porque o pedido pode ser atendido de forma exata e implacável. A imortalidade, sem as letrinhas miúdas do contrato, pode virar uma baita de uma armadilha. Parte 1. O amor de Aurora. O texto nos mostra a Aurora abrindo o coração e confessando para sua amiga Lua uma angústia enorme e super secreta. O marido dela, o Titão, que é simplesmente o belíssimo príncipe de Troia, é apenas um mero mortal. Apesar de toda a felicidade imensa deles e das noites de paixão, tinha uma nuvem escura pairando sobre os dois. A Aurora literalmente perdia o sono, ela ficava tomada por uma ansiedade terrível de saber que, inevitavelmente, o tempo roubaria o Titão através da morte, enquanto ela continuaria jovem e vivinha da Silva pela eternidade. Era a única sombra numa relação que parecia perfeita. Então, movida por essa paixão cega e por um medo absurdo de perder o marido, a Aurora toma uma atitude totalmente precipitada. Ela vai direto ao Todo-Poderoso, Júpiter, e implora: "Ó Júpiter, peço que torne minha felicidade eterna." Júpiter, que não tem muita paciência e é super rude, manda ela ir logo direto ao ponto. E aí, sem pensar nas entrelinhas, ela pede o dom da imortalidade para o marido. O desejo é concedido na hora. No começo, é só festa e celebração, claro, mas essa euforia esconde um detalhe absolutamente devastador. O que nos leva à parte 2, o descuido fatal. Essa parte ilustra de forma brilhante o centro do truque divino. Fica muito claro o abismo gigantesco entre esses dois conceitos. Viver para sempre, ou seja, nunca morrer, é completamente diferente de manter a eterna juventude, ou seja, nunca envelhecer. A Aurora pediu a imortalidade, mas ela simplesmente assumiu que a juventude estaria inclusa no combo. E convenhamos, no mundo dos mitos, divindades superiores quase nunca dão nada de graça, muito menos corrigem pedidos mal formulados. E o drama atinge o limite do absurdo com a resposta super seca do Júpiter. Quando a Aurora volta lá apavorada para tirar satisfação, ele solta essa: "Ora, você pediu para ele o dom da imortalidade e não o da eterna juventude." O peso dessa ironia é de esmagar qualquer um. O texto destaca bem essa natureza literal e meio cruel do Júpiter. Ele atendeu ao pedido à risca. O Titão nunca morreria? Sim, verdade. Mas o corpo mortal dele continuaria obedecendo às leis do tempo. Ele envelheceria dia após dia, para todo sempre. Parte 3. A decadência interminável. Vamos olhar para essa linha do tempo porque é assustador ver como as coisas escalam. Tudo começa com um único fio de cabelo branco durante o jantar. Uma banalidade total, né? Foi o que a Aurora pensou. Mas logo o cabelo prateado toma conta, substituindo toda aquela beleza da juventude. Os músculos que eram fortes murcham, viram pelancas flácidas. Os dentes ficam amarelados, frouxos, até que caem por completo. E o estágio final é terrível. Uma paralisia total, com o pobre homem usando os dedos finos para arrancar os próprios tufos de cabelo que restam, grudando nas unhas. Aquele príncipe maravilhoso vira uma sombra grotesca e imortal de si mesmo. Mas olha, a degradação não foi só física, não. O custo psicológico disso foi imenso. O Titão perdeu qualquer pingo de vitalidade e mobilidade e virou um velho ranzinhos, ressentido, muito amargurado. E como ele era incapaz de suportar esse destino cruel sozinho, ele começou a exigir que a deusa Aurora envelhecesse e decaísse junto com ele. Ele literalmente queria que ela se anulasse e ficasse feia para acompanhá-lo no sofrimento. É aí que a Aurora tem um estalo e percebe algo essencial. Se anular em nome de um martírio compartilhado não serviria para absolutamente nada. Isso traz a gente para um conceito central incrível desse texto: o martírio inútil. A Lua aconselha a Aurora com muita sabedoria, lembrando que o sofrimento de um não alivia a dor do outro. Destruir a própria saúde ou a própria vida só para se igualar à miséria do parceiro não cura ninguém. É um ato sem sentido. E quem exige esse tipo de sacrifício, na verdade, age por fraqueza e egoísmo. Afinal, a cegueira de um não se resolve cegando os demais, concorda?
Isso traz esse mito super antigo para uma discussão extremamente atual sobre os limites do cuidado nas nossas próprias relações. Parte 4. A transformação final. A situação fica tão insustentável que a Aurora volta a Júpiter para tentar uma última cartada. Primeiro, ela implora por Deus revogar a imortalidade, para dar ao Titã o alívio de uma morte natural. Mas o orgulho divino sempre fala mais alto. Júpiter recusa na hora, dizendo que revogar um dom divino faria dele motivo de piada no Olimpo. Então, em vez de ser simplesmente misericordioso, ele oferece uma espécie de brecha jurídica. Ele permite que o Titã seja transformado em outra criatura. A Aurora volta para casa com essa opção, mas a escolha final precisa vir da inspiração do próprio Titã. E a imagem que o texto pinta aqui é de cortar o coração, mas é muito terna ao mesmo tempo. A Aurora encontra o marido ali totalmente paralisado, a mente já tomada pela senilidade, babando um pouquinho, mas de repente ela nota uma faísca de prazer no rosto dele. Ele está prestando atenção num canto bem alto e persistente de uma cigarra na árvore do lado de fora. E é nesse momento que ele sussurra o seu desejo final e muito simples. Antes fosse eu esta cigarra. A forma como isso se resolve é fascinante e super poética. Assim que a Aurora consente e sussurra um que assim seja, aquele corpo ressecado simplesmente desaparece das cobertas. E no lugar dele surge uma belíssima cigarra prateada. Ela voa, dá uma volta pelo quarto, pousa bem na cabeça da Aurora num gesto claro de gratidão e depois voa a janela fora. O Titã finalmente encontra paz nessa nova forma, livre daquela prisão que o próprio corpo tinha virado. E como a Aurora conta para a Lua, agora todo santo dia ela acorda com um canto alegre dele. Chegamos ao fim da nossa exploração de hoje, e esse mito maravilhoso deixa uma pulga enorme atrás da orelha. Se a vida eterna, sem todas as letrinhas miúdas, lidas e compreendidas, garante apenas uma decadência sem fim, será que a nossa mortalidade, a nossa finitude, não é, na verdade, um baita de um presente? É para se pensar. Da próxima vez que a gente escutar o canto de uma cigarra pela manhã, talvez possamos reconsiderar essa tal maldição de sermos mortais e passar a apreciar mais a beleza de um ciclo que tem sim um começo, um meio e um fim natural. Fica aí essa reflexão poderosa. Até a próxima!